Tô aqui fazendo um vídeo diferente hoje. Se trata de uma mini resenha sobre esse livro que eu tô lendo agora, chamado Great Gatsby. O livro que traiu minhas expectativas, mas de uma forma muito boa. Porque o que acontece? A primeira vez que eu ouvi falar desse livro, eu ainda estava no ensino médio. Eu lembro que foi numa aula de inglês, sabe? Aquelas aulas de inglês do colégio que não servem pra nada. E desde o começo esse livro me causou assim um nojo meio que injustificado. Eu lembro dela dando aquelas descrições da vida americana ali, sabe, materialismo do começo do século XX, aquela coisa de jazz, de subúrbio e tal, bem coisa assim de filme dos anos 20 americano, saca. Então, eu acabei deixando no fundo da lista, e eu nunca achei que eu ia realmente ler esse livro algum dia. E tudo que eu ouvi a respeito dele depois, sabe, aquela coisa de Grande Depressão, Crash de 29, O Sonho Americano, tal, aquelas coisas assim que pra mim, eu nunca achei dignas sequer de serem tratadas em um livro. E, pois bem, passou-se os anos, eu não pensei mais a respeito. Aí, recentemente, eu acabei pegando pra ler por acaso, né, eu simplesmente peguei uma pilha de livros lá da estante e ele estava no meio. Eu comecei a lê-lo. E cara, eu vou te falar um negócio, eu fiquei extremamente surpreso com a qualidade desse livro. Porque assim, a minha experiência que eu tinha com autores americanos era uma coisa meio regionalismo, assim, brasileiro, sabe. Aquele linguajar muito coloquial, muito prosaico, muito localizado. E esse livro não, ele é um livro que tem uma linguagem mais acessível, né. Até talvez até por conta do narrador, que apesar de ser um sujeito que é de certa forma medíocre, ele tem uma perspicácia, assim, pra tirar conclusões do que as pessoas estão fazendo ao redor. Uma coisa em particular que me fez pensar bastante a respeito dele foi logo no primeiro capítulo, né, tá o Nick, né, que é o protagonista, ele tá na casa lá com os amigos e tal, e tem um amigo dele que chama Tom, eles estão ali conversando, e o Tom, ele acaba levando a conversa pra um livro que ele tinha acabado de ler na época, né, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é um livro que existe de fato, e é um livro que trata sobre a questão do eugenismo americano, né, do racialismo, né, ele faz ali uma previsão de que vai haver uma guerra racial nos Estados Unidos e tal, e ele é um cara que tem uma visão de inferiorização dos negros. E o Tom, ele acaba comprando a visão desse cara, né, e quando ele fala isso para o Nick, daquele jeito dele, né, ele é aquele tipo narrador que não se envolve muito, né, ele cara tá lá só pra observar mesmo. "Ah, beleza, isso aí e tal", né, não se importa muito. Só que depois que ele sai, ele começa a pensar a respeito, né. Ele faz 2 comentários, assim, que eu acho muito precisos. O primeiro é sobre como o Tom, por estar chegando já numa certa idade, um cara que tá perdendo o vigor físico, né, e que ele apela pra intelectualidade pra manter a vaidade dele. E eu achei isso sensacional, porque eu não tinha parado pra pensar nisso. Esse apego dele pelo livro, o Nick diagnostica como sendo esse movimento, né, do cara que tá tentando arranjar uma nova muleta pra sustentar a própria vaidade, eu achei isso sensacional. O segundo comentário que eu achei ainda mais relevante, é quando ele disse que o Tom, com aquela leitura, ele ficou deprimido. E assim, de início eu não entendi muito bem, né, porque, assim, pô, esse jamais seria eu jamais escolheria esse tipo de palavra pra descrever um cara que acabou de ler um livro revolucionário, né. Mas depois eu fiquei pensando a respeito, eu falei: "Cara, faz todo sentido", porque esses movimentos radicais, né, eles precisam, atingir o pathos do leitor, ou o pathos do militante, que ele precisa que o leitor ou o militante, eles sintam esse medo primordial, eles sintam que a realidade que ele está descrevendo é uma realidade que é emergente e urgente. E que o cara não pode ficar indiferente a respeito. E a melhor forma de fazer isso é deixar o cara pra baixo mesmo, né. É você mostrar pra ele como aquela realidade tem o poder de esmagá-lo, pra que depois você possa tornar esse cara um radical, essa pessoa que vai realmente se aplicar com ímpeto dentro do movimento, mas isso é um movimento posterior, que nem você reduz o estado anímico da pessoa pra que depois você possa deixá-la irada, pra que ela possa realmente se radicalizar, entendeu? E essa é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. Você vê, numa única palavra, o Fitzgerald conseguiu condensar todo esse movimento interno, saca? Isso que eu achei sensacional, cara, porque esses autores conseguem transmitir essas realidades complexas com tanta facilidade, eles são, assim, os melhores, né. E eu não esperava ver isso num livro falando sobre classe média, sobre burguesia, e tal, e então isso me surpreendeu demais, cara. Assim, a minha conclusão que eu gostaria de deixar aqui nessa resenha breve, é que o livro vale muito a pena, que ele é o livro que traiu minhas expectativas e acabou com meus preconceitos.